Bora lá! Bora lá! Boa noite a todos e todas. Sejam extremamente bem-vindos a esse nosso encontro, que é um ciclo de troca de experiências dos programas PIBID e Programa Residência Pedagógica USP. Nós temos a honra e a grande alegria de poder contar com a contribuição inenarrável de tão importante do Subprojeto Artes. É importante que a gente marque este lugar que temos neste momento de conseguir fazer este trabalho. As unidades escolares estão fechadas, as unidades escolares precisam continuar fechadas para a gente defender a vida de toda a comunidade, mas isso não quer dizer que esses guerreiros, que são esses professores das diferentes unidades, não estejam empenhados em realizar um trabalho muito comprometido com as crianças, com o seu aprendizado, com o seu desenvolvimento. Nós agradecemos imensamente a cada um dos preceptores que acolhe e que acolherá durante esse período cada um dos nossos residentes. Agradecemos também a cada um que está aqui e a você que está assistindo depois deste momento ao vivo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e curta esse espaço que alimenta a alma, que alimenta o espírito e alegra a nossa vida um pouquinho. Que todos nós tenhamos um lindo momento de fruição. Sem mais delongas, a professora Sumaya Matar, ela é a orientadora desse subprojeto, ela é docente da Escola de Comunicação e Artes, é alguém que contribui há muitos anos com sua produção na formação de professores, no ensino de artes, e é alguém que nos encanta com seu trabalho. Professora Sumaya, agora é com você, querida. Muito obrigada, Karina. Muito obrigada pelas suas palavras, por essa abertura muito especial desse nosso momento aqui, né? Que também espero será um momento muito especial. É com muita alegria, né, que eu e parte da equipe do Subprojeto Arte estamos aqui para apresentar um pouco do que realizamos durante o primeiro módulo do Subprojeto Arte, que teve início em outubro do ano passado e terminará no final deste mês, quando então o módulo 2 terá início. Antes de início à apresentação, em nome de toda a equipe do subprojeto, eu gostaria de agradecer a CAPES, a Pró-Reitoria de Graduação da USP, às equipes gestoras e aos professores, funcionários e estudantes das 3 escolas parceiras, a EMF Desembargador Amorim Lima, a EMF Ibrahim Nobre e a EMF Infante Dom Henrique, por nos acolherem, mesmo em meio às enormes dificuldades que estão passando e das quais todos nós somos testemunhas. Também quero agradecer à professora Karina e à professora Bárbara, coordenadoras institucionais do Residência Pedagógica e do PIBID da USP, 2 projetos muito importantes para a formação dos nossos estudantes, aos professores de arte, preceptores, Carolina Cortinove Tardego, Mariana Zanetic e Paulo Vinícius Paiato, que são professores de arte das escolas municipais parceiras, e também aos residentes que estão aqui para representar todos os estudantes que fazem parte do subprojeto. Então, estão aqui Daniel Romero Alfaro de Miranda, licenciando em música, José Pedro Figueiredo Ferraz, licenciando em artes cênicas, e Maitê Miua Prado Murakami, licenciando em artes visuais. Também quero agradecer a todos os residentes que fazem parte do nosso subprojeto. Bom, eu vou ler, evidentemente, por uma questão de ter
mais concisão aqui, né, nas minhas palavras, para dar tempo de todo mundo falar. E eu gostaria muito, então, que todos vocês pudessem depois se manifestar no chat, enfim, interagir conosco, né, depois de todas as apresentações. Nós estamos aqui com a desafiadora tarefa de apresentar um trabalho realizado por uma equipe numerosa, composta por 24 bolsistas CAPES, 11 bolsistas PUB-USP, 2 estudantes voluntários e 3 professores de arte. Para garantir que todas as equipes sejam muito bem representadas aqui, após a minha fala, cada dupla de cada escola, formada pelo professor preceptor e pelo residente, fará a apresentação daquilo que foi cuidadosamente preparado, né, por todos eles, por todos os residentes, a partir da reflexão que desenvolveram durante este último mês sobre o trabalho que realizamos ao longo do primeiro módulo. Depois das apresentações, então, nós vamos partir para a interação com o público. Eu gostaria de começar compartilhando a questão que moveu enquanto coordenadora desse subprojeto. E continua me movendo, pois, afinal, continuamos em meio a muitas dificuldades. A questão é: como organizar atividades de estágio de jovens estudantes de licenciatura, futuros professores de arte, em um contexto em que a escola, nossa parceira insubstituível, transformou-se em um espaço virtual? Em nossa perspectiva de formação de professores, é o território da escola que oferece os principais elementos para nutrir e orientar a prática educativa em arte crítica e transformadora, e para instaurar processos de criação pedagógica que respeitem e dialoguem com o projeto político-pedagógico e as características socioeconômicas e culturais de cada escola e seus atores. Mas nesse cenário em comum, como conhecer tais características e os aspectos relacionados à infraestrutura e às condições materiais e ambientais da escola, que são dados igualmente muito importantes para o planejamento do trabalho educativo em arte? Como o estágio, enfim, poderia ocorrer em um contexto em que a concretude da escola nos escapa? Bem, análoga a essas minhas inquietações, surgiu uma questão-chave que passou a acompanhar todos os residentes e todos nós da equipe do Subprojeto Arte. Uma questão que nos fez e ainda nos faz, que bom, né, a buscar respostas, que é a seguinte: como trabalhar arte em suas múltiplas linguagens e possibilidades, cujo cerne é a experiência viva em um contexto pandêmico que impõe a todos nós, em especial à escola e aos seus atores, o distanciamento social e dificuldades de toda ordem? Sabemos que, enquanto espaço de natureza essencialmente coletiva, a escola precisa ser, e é, continuamente ressignificada pelo trabalho e pelo convívio diários entre estudantes, professores, funcionários e demais membros da comunidade escolar. O que, em condições normais, já é uma enorme tarefa, que dirá, então, quando os espaços físicos estão vazios e o encontro e o diálogo presenciais estão impedidos? O Subprojeto Arte começou muito antes do início oficial do módulo 1, portanto, antes da pandemia de fato se instalar. Começou com o nosso desejo de reunir estudantes das 3 licenciaturas em arte da ECA, artes cênicas, artes visuais e música, e professores de arte de escolas públicas dispostos a recebê-los e a compartilhar conosco a responsabilidade por sua formação. Com este propósito, formamos a equipe do subprojeto. Uma equipe que
a meu ver, representa o que consideramos uma situação ideal para a formação de professores nesta área. Um grupo multidisciplinar que tanto enriquece a formação de todos que dele fazem parte, quanto inspira a realização de trabalhos interdisciplinares. E ainda por cima pode contar com professores de arte que valorizam e lutam por sua disciplina e se prontificam a acompanhar os residentes em sua jornada, ajudando-os a enfrentar os desafios que surgem pelo caminho. Quando o projeto finalmente teve início, em outubro do ano passado, o ensino remoto estava começando na rede municipal de ensino. Assim, obviamente, os residentes não puderam conviver com os estudantes e os professores, tampouco puderam adentrar as salas de aula, percorrer os corredores, pátios, quadras, salas de arte, laboratórios, palcos e salas de leitura das escolas. Lugares que, dia após dia, em condições normais, acolhem todos os tipos de experiências, inclusive as experiências relacionadas aos estágios, e possibilitam que todos que habitam o universo escolar eduquem uns aos outros mutuamente, como há muito Paulo Freire nos ensinou. Mas o palco estava vazio, os atores não estavam mais lá. Porém, aos poucos, com muito esforço, eles começavam a habitar as janelas da aula, como o título desta nossa apresentação anuncia. O que faríamos então? Como falar de arte aos poucos escolares que, a duras penas, dada a falta de recursos, conseguiam participar das atividades remotas, quando sabíamos que questões urgentes gritavam do interior de suas casas? E como poderíamos almejar que os residentes participassem das atividades pedagógicas das escolas, como reuniões de professores e com as famílias, sem nos sentirmos inconvenientes, em um momento em que as equipes de professores demonstravam grande preocupação e até mesmo abatimento por não conseguirem encontrar saídas em contextos marcados por tantas limitações? Seria justo pedir que recebessem os residentes para que falassem de arte com os escolares, sabendo que muitos deles e suas famílias sofriam e ainda sofrem, e muito, com questões como desemprego, fome e falta de assistência médica? E de que arte é essa que trataríamos, sabendo que as experiências artísticas fundamentais em artes visuais, música e artes cênicas, aquelas que podem de fato ensinar algo significativo para as pessoas, são as que ocorrem no fluxo da vida, nos ateliês, nos palcos, nas ruas, praças, enfim, em espaços de convivência humana que oferecem uma profusão de acontecimentos e de materialidades de naturezas diversas a serem confrontadas pela inteligência e a imaginação criadoras. Muitas perguntas e nenhuma resposta. Foi assim que começamos a construir o nosso trabalho. Foi fundamental a disponibilidade e a abertura de cada participante ao desafio que se colocava a todos nós, bem como o acolhimento das escolas parceiras. Nossa tarefa inicial era nos conhecermos e começarmos a nos constituir como um grupo. Para tanto, foi necessário identificarmos princípios comuns entre nós, sem desconsiderarmos as diferenças de concepções e as especificidades das áreas de formação envolvidas no subprojeto. Não demorou para que percebêssemos que precisávamos encontrar brechas para as nossas ações e de que a arte poderia, sim, ter um papel importantíssimo para os estudantes neste momento. Tínhamos que procurar meios para superar as nossas resistências e dificuldades, tanto pessoais quanto conceituais e metodológicas, caso quiséssemos contribuir com as escolas, mesmo que inicialmente alcançássemos poucos estudantes. A arte
poderia ser o olho capaz de expandir as restritas condições impostas pelas aulas remotas. Poderia contribuir para que estudantes se reconhecessem e passassem a enxergar uns aos outros. Ela também poderia permitir que as sufocantes janelas do ensino remoto fossem extrapoladas ao convidar, com palavras, imagens, histórias, sons e movimentos, crianças e adolescentes a ganharem o mundo. Mas precisávamos inventar como fazer isso, e foi isso que fizemos. Penso que aí reside um princípio de natureza profundamente ética que foi construído pelo grupo, na luta, no enfrentamento da realidade. Um princípio que vai na contramão do conteudismo, do tecnicismo e do universalismo, ainda muito presentes no ensino de arte. Um princípio que impede que a função social da arte-educação e da docência da arte sejam esvaziadas. Este princípio segue conosco e nos faz olhar com atenção e cuidado redobrados para as especificidades de cada escola e as características e necessidades dos estudantes. Para conhecer as escolas e seus territórios, ponto de partida do nosso trabalho, os residentes observaram aulas e acompanharam reuniões e diversos tipos de atividades. Também desenvolveram pesquisas sobre as escolas, levantando materiais e documentos variados, estudando seus projetos político-pedagógicos e investigando temas pertinentes aos universos de cada uma delas. Foi um intenso trabalho que ofereceu aos residentes materiais importantíssimos para produzirem textos muito bem embasados e estruturados sobre as escolas, que foram fundamentais para se prepararem para o maior desafio que viria a seguir, que seria o de criar possibilidades de encontro com os estudantes e, quando possível, desenvolver com eles propostas de trabalho que envolvessem a arte. Ao darmos início a esta etapa, tivemos a própria arte como aliada. Não demorou para que compreendêssemos que trabalhar conjuntamente, buscando criar a partir das próprias dificuldades, seria o único caminho possível. Essas 3 etapas, constituir equipe, conhecer as escolas, criar e propor ações educativas, envolveram muita dedicação e muito trabalho. Realizamos inúmeras reuniões, tanto gerais quanto dos grupos de cada escola, organizamos grupos de estudo, desenvolvemos leituras e pesquisas de documentos e materiais de várias naturezas, assim realizamos exercícios artísticos e poéticos, além de várias possibilidades de registro que experimentamos, aulas que simulamos e debatemos, e tecnologias pouco familiares que nos encorajamos a começar a utilizar. Tudo isso envolveu muita escrita, muito diálogo, muita reflexão, muita criação. E também muita organização, pois tivemos de aprender a lidar com a enorme produção de materiais diversificados gerados por todas essas atividades. Embora nos sintamos um pouco frustrados por não termos realizado o que sabemos que poderíamos realizar em um cenário normal, tendo a arte como parceira, temos certeza de que fizemos o melhor que nos foi possível nas atuais circunstâncias. E muito aprendemos. As nossas perguntas não encontraram respostas únicas, tampouco definitivas. Mas hoje, creio que sabemos um pouco mais dos limites, desafios e possibilidades da arte-educação em situações limite. Sabemos mais do valor do trabalho em equipe e nos fortalecemos para darmos continuidade à nossa caminhada como professores e professoras de uma disciplina
que, infelizmente, ainda sofre com o descaso, com o preconceito e com as perigosas deturpações e abordagens que colocam em risco sua natureza e razão de ser. Acredito que os queridos e as queridas residentes que fazem parte do nosso subprojeto hoje compreendem melhor algo que considero muito precioso para quem, em breve, se tornará professor ou professor de arte. Acho que compreendem que, desenvolvendo a capacidade de atenção, empatia, escuta e diálogo, e percebendo-se parte de um coletivo, tendo sempre a arte como parceira, inclusive para a criação das suas aulas, o professor de arte fortalece os seus propósitos e nunca se sente sozinho, pois, no mínimo, tem seus alunos e alunas como parceiros. Agradecendo às professoras Carolina e Mariana, e ao professor Paulo, que comigo assumem a tarefa de acompanhar os residentes em sua jornada, e o fazem com muito afeto e responsabilidade, e ao Daniel, Maitê e José Pedro, que aqui representam os 35 residentes do subprojeto, aos quais também agradeço e manifesto o meu carinho. Passaremos agora às apresentações das escolas. Começando por ordem alfabética, pela professora Carolina Cortinove Tardego, da EMF Infante Dom Henrique, seguida pelo Daniel. Mas antes, porém, eu preciso dizer em alto e bom som que, de modo algum, o que aqui será apresentado pretende representar uma solução para o grande dilema arte-educação à distância. Talvez possa apenas servir de inspiração para enfrentarmos com coragem as dificuldades e aprendermos com elas. E é assim que espero que possamos seguir para os desafios do segundo módulo, estudando, arriscando, experimentando, criando e construindo juntos e com as escolas parceiras novas possibilidades de caminho para a arte-educação. Muito obrigada. Boa noite. Sou a Carolina, professora de artes da rede municipal desde 2010 e eu atuo lá no Infante Dom Henrique, Futuro Espaço de Bitita, desde 2019. Sou professora do Fundamental 2 e algumas turmas do Fundamental 1. E eu fui para essa escola porque ela passava, desde 2018, por várias transformações, uma delas no Fundamental 2, instaurada por um grupo de professores e depois acolhida por todo o grupo, a gestão, que se repensava os tempos e espaços para aprendizagem. E no sentido de uma maior autonomia, né, do corpo de estudantes, o que incluía roteiros de aprendizagem, mudança na estrutura fechada dos horários e tutorias. A escola está localizada na região do Canindé, próximo ali ao Rio Tietê, ao estádio da Portuguesa, ao lado do Instituto Federal. Na rua da escola, a gente tem uma comunidade que é remanescente da favela do Canindé, em que os moradores chamam de Vilinha. E muitos dos estudantes moram lá. Nessa região morou a escritora Carolina Maria de Jesus. Na mesma rua, há o Complexo do Canindé, que reúne diversos centros de acolhida de pessoas em situação de rua, onde outra parte dos estudantes e suas famílias vivem. Há estudantes que moram também no conjunto habitacional Larias, além de estudantes que moram em ocupações de moradia ali na região, no centro, e também há grandes casas alugadas que funcionam em sistemas de cortiço na região da Armênia, no metrô Armênia e Morrinhos. Além disso, o nosso território ele possui forte presença migrante, por isso nossa escola atende muitos estudantes migrantes ou filhos de imigrantes. Contamos com 12 nacionalidades diferentes, que compõem em torno de 20% a 25% dos estudantes da nossa escola. E há anos, nossa equipe vem fazendo um trabalho de acolhimento desses imigrantes, reconhecido pela comunidade, e desde 2017 uma escola associada à Unesco.
Nesse território, como eu já disse, morou a escritora Carolina Maria de Jesus, que fez aniversário ontem, chamada de Bitita na infância, mulher negra, catadora de papéis, imigrante, assim como boa parte de estudantes, familiares e da comunidade. Por isso, a escola vem reivindicando há anos, por meios legais, a mudança em homenagem a essa moradora ilustre que representou, nos seus escritos, e denunciou um pouco da vida nesse território. Bem diferente do atual homenageado, infante Dom Henrique, que colaborou com o processo de escravidão pessoalmente. E o programa de residência, né, como a Sumaya falou, se iniciou durante a pandemia. Né? Nossa escola vivia e se adaptava a essa fase de isolamento social e dentro de uma comunidade repleta de vulnerabilidades e ausência do poder público. Essa situação trouxe para a nossa equipe da escola e equipe da residência inúmeras dificuldades, entre elas a falta de contato com os estudantes. Muitos não tinham acesso à internet e equipamentos eletrônicos. E nossa equipe escolar, então, fez tudo o que pôde, investimos na busca ativa por diversos meios, e a escola, para ampliar o atendimento, organizou as postagens das aulas, não só na plataforma oficial da Secretaria de Educação Municipal, mas também proporcionou espaços como Facebook e grupos de WhatsApp. E a residência pedagógica chegou um momento e agregou muito. E as propostas envolvendo a arte ajudaram a fortalecer os vínculos entre a equipe docente e os estudantes, e entre os próprios estudantes, porque traziam propostas que sensibilizavam, refinavam a percepção do mundo, o olhar para si mesmo, o cuidado, em meio à situação caótica da pandemia. Assim, nesse contexto, a nossa escola ofereceu alguns espaços de observação, que é o principal objetivo do módulo 1, né, assim como alguns espaços para a regência. Então, entre esses espaços, a gente tinha as reuniões entre professores, coordenação e direção, que era o lugar que a gente falava sobre a busca ativa, que a gente trocava informação sobre a interação com os estudantes das nossas tutorias, né, e traçávamos e planejávamos nossas próximas ações, além de ser um espaço formativo de leitura, estudo e troca de experiências. Então, eles acompanharam esse lugar. Também as tutorias com o 7º ano, realizado em grupo de WhatsApp com cerca de 25 estudantes. Acontecia 2 vezes por semana e, ocasionalmente, chamadas de vídeo, porque nem todos os estudantes tinham essa possibilidade de estar numa chamada de vídeo. E os residentes iam acompanhando os meus relatos num documento em tempo real, ou fiz relatos mais individualizados dos estudantes. Também tinha os encontros com o Fundamental 1, semanalmente, em chamada de vídeo pelo Messenger. Então, a professora Marcela de artes, junto comigo, a gente desenvolvia esses encontros com a linguagem das artes visuais, o movimento corporal e a relação com o espaço e os objetos. Além da plataforma oficial, o Google Sala de Aula, onde nós postávamos os roteiros do Fundamental 2, as rotinas do Fundamental 1, são as turmas que eu trabalho. E os grupos de residentes que não tinham acesso direto a essa plataforma. Então, eu fazia a ponte entre a proposta, postando lá no aplicativo e depois trazendo as devolutivas. Além disso, semanalmente, nossa equipe se reúne para a supervisão, planejamento, conversar sobre as questões do cotidiano, organização das atividades, planejamento das regências. Então, foram esses espaços que foram proporcionados no espaço de Bitita. Então, eu encerro aqui a minha fala, convido o residente Daniel Alfaro, que é estudante de licenciatura em música, e também eu agradeço imensamente a residente Helena Kozlakowski, que fez esse slide, e também agradeço os demais residentes que estão juntos nessa jornada com a gente. Obrigada. Bom, olá pessoal, meu nome é Daniel Alfaro. Aconteceu uns probleminhas, a Nina sumiu e eu fiquei aqui, mas vocês já estavam se acostumando com o rosto que ia vir falar logo em seguida. Eu sou estudante da música e eu estou com a terrível tarefa de resumir em menos de 10 minutos todas as atividades que foram desenvolvidas no espaço de Bitita ao longo do início, né, da residência até hoje. Então nós preparamos um texto junto com os slides para apresentar todos os trabalhos que foram desenvolvidos, tá bom? Então, o primeiro foi o grupo de trabalho do Fundamental 1, composto pelo Iago, a Larissa e a Alice. Todas as propostas da regência do grupo de trabalho do Fundamental 1, ela foi intitulada Tramas.
e aconteceu em uma chamada de vídeo pela plataforma Messenger, onde já aconteciam os encontros de artes. Ela foi elaborada a partir de elementos com os quais as professoras já trabalhavam com o corpo estudantil, como rotinas de aprendizagem, exercícios corporais e o desenho. O tema da aula foi pensado a partir da observação do universo dos estudantes, com o objetivo de sensibilizar para esse tipo de trabalho que está em muitos lugares do nosso cotidiano, como tapetes, bordados, toalhas de mesa, entre outros. Como de costume, no nosso encontro de arte, um texto que está aí no nosso primeiro slide foi enviado anteriormente para os estudantes, com referências de artistas mulheres que tinham as tramas como elemento visual, como a Sônia Gomes, a primeira imagem, e Gego, assim como a produção de antigas civilizações latino-americanas. Já no segundo slide, a gente consegue ver, no encontro que aconteceu, o primeiro momento que houve uma explicação do que seriam as tramas no cotidiano, amparando-se nos objetos que todos trouxeram. Então, as imagens da nossa residente Larissa, mostrando alguns exemplos. No próximo slide, logo após isso, foi explorado corporalmente, através dos diferentes entrelaçamentos possíveis com a figa e o braço. E, por fim, no quarto slide, a gente, através dos desenhos que realizaram tanto nós residentes como os estudantes. Essa proposta ela foi bem recebida, apesar de inicialmente apresentarem muitas dúvidas sobre os significados das tramas, mas, no entanto, seus sentidos foram se esclarecendo com o desenvolvimento da proposta e da vivência com as tramas em diferentes formatos, como mostramos através dos exemplos visuais das artistas, dos objetos, dos desenhos e das formas corporais que investigaram. Contudo, o sentido das tramas não foram apenas esclarecidos, mas abertos pelo corpo estudantil, como o exemplo da estudante que, ao final do encontro, mostra e conversa com a sua avó, que fazia crochê ao seu lado e os espalha para decorar a sua casa. Ou outra estudante até que esperou quase todos os alunos, as alunas saírem da sala para mostrar o objeto que ela mesma fez, cujas linhas cruzadas formavam o que agora também chama de tramas. Então foi uma coincidência muito legal. E aí o próximo grupo de trabalho, que foi intitulado As Tutorias. Então, como a Nina comentou, as atividades que foram desenvolvidas ao longo desse momento de distanciamento, a gente não estar na escola com os alunos e alunas, foram as tutorias. Então, eles se dividiram em dois grupos. Um grupo que trabalhou a apreciação musical e o outro que trabalhou o autocuidado. Todos incentivando mais os estudantes a entrarem no grupo e participarem mais, que foi uma demanda e um pedido que a nossa professora Caroline pediu, né, que a professora Carolina comentou que queria engajar mais, né, todos os alunos e alunas. Então, os assuntos conversados, eles não foram com viés triste da pandemia, e sim para querer acolher, no intuito de amparar, de poder lidar com esse cotidiano que eles estavam vivendo. Então, o primeiro grupo de trabalho, composto pela Helena, a Ellen e a Flora, o grupo A, eles escolheram, então, a música como potência disparadora da sua intervenção e instrumento para lidar com a realidade. Em um dos dias de encontro da tutoria, pelo próprio WhatsApp, elas convidaram estudantes a compartilharem música que gostavam, e nesse dia aconteceram muitas trocas e teve até estudantes que souberam da proposta pelos colegas e pediram para entrar no WhatsApp. Então, nesse slide, a gente consegue ver essa relação que eles foram instalando dessa cultura, dessas trocas musicais no grupo, partindo de estilos musicais e dos temas que apareceram. Então, nesse grupo, o grupo A decidiu trabalhar a relação entre letra e som, como também criou um Google Forms para entender melhor sobre o gosto musical dos estudantes. Já no terceiro slide, a gente percebe essa relação do rap e do funk. E o que tem a ver? Então, esses foram um dos temas que foram selecionados de envolver essa temática do senso de coletividade, do sonhar, da vida na periferia, da superação dos desafios e da diversidade. E foi criado um roteiro de perguntas para instigar uma reflexão coletiva sobre as músicas. A partir disso, foram se desenrolando muitas conversas interessantes no WhatsApp. Já no quarto slide, a gente consegue perceber um pouco dos ganhos, das dificuldades, das limitações que foram sendo encontradas ao longo do processo. Primeiro, as dificuldades. Algumas delas enfrentadas foram a impessoalidade do WhatsApp, bem como a rapidez como que as mensagens se perdem na plataforma,
pois isso impedia que conversas mais profundas fossem sendo desenvolvidas. Como também o fato de que alguns estudantes não gostavam de gêneros musicais que foram escolhidos pelo grupo de trabalho para trabalhar. Então, em alguns momentos percebeu um pequeno número de estudantes que julgou o gosto alheio, enfim. Mas mesmo assim o trabalho ainda foi rico e conseguiram exaltar a diversidade como valor. E os ganhos, com esse trabalho foi possível quebrar muito o gelo que existia no grupo do 7º A, conhecer melhor o grupo dos estudantes e construir uma atmosfera segura para trocas, além de ampliar o repertório cultural de residentes e estudantes, aumentar o engajamento no grupo no WhatsApp e criar uma cultura de música no grupo da tutoria. Agora, o segundo grupo, que foi o grupo de trabalho B, o grupo da tutoria B, formado pelo Caio, pela Larissa, Raíssa e a Tami. E a preocupação ela foi bem de encontro também com o primeiro grupo, com a situação do grupo dos estudantes, tanto no sentido de aprendizagem quanto emocional, além de haver a necessidade de se conhecerem para desenvolver propostas específicas. E para isso, esse grupo escolheu trabalhar os temas de rotina e autocuidado. Então, primeiro foi preparado um conjunto de perguntas sobre a rotina dos estudantes, suas obrigações e seus momentos de lazer, a serem respondidas em texto ou com GIFs e emojis. O objetivo da atividade era estabelecer vínculo com alunos e dar início a uma prática de pensamento a partir das imagens. No próximo slide, a gente consegue ver as propostas. Com esse repertório, o grupo decidiu trabalhar com referências das artes visuais, formação de estagiários e em um mosaico com 9 pinturas, a fim de tratar da identificação da turma com as obras a partir da pergunta: com qual dessas obras você mais se identifica na quarentena? No outro slide, a gente percebe uma outra proposta, o questionamento de uma aluna que surgiu ao longo das conversas sobre ouvir música só para relaxar, influenciou muito essa atividade. Então, esse pequeno mosaico com 9 pinturas e gravuras consideradas relaxantes, seguidas da seguinte pergunta: qual dessas imagens você acha a mais relaxante? Por fim, foi preparado um GIF com imagens das obras de artes, de memes e de animes, com a proposta de que alunos tirassem um print do GIF para dizer como seria o ano de 2021 para cada um. Uma brincadeira bem comum na internet. De uma média de 20 estudantes que estavam no grupo do WhatsApp, uma média de 5 alunos participavam de cada proposta. Nesse tempo, criou-se um ambiente acolhedor para a partilha de experiências, de música, de histórias pessoais, de frustrações e também alegrias. Em uma das conversas, inclusive, uma aluna sentiu-se confortável para fazer uma proposta de atividade que foi posta em prática na última sessão da tutoria, gerando uma conversa sobre músicas que cada um ouvia na infância. Agora, o último grupo de trabalho, que é composto por mim, Daniel, pela Flora e agora pela Michele, nós trabalhamos algumas coisas relacionadas à música, que é a nossa formação. E surgiram a partir de alguns questionamentos, como: vocês já repararam que estamos rodeados por sons no nosso cotidiano? Seja em casa, no trabalho, na escola, na rua, no mercado. Tudo que nos rodeia tem som. Será que percebemos tudo isso? Essas foram algumas das perguntas que foram direcionadas para os estudantes do Fundamental 2, com o objetivo de explorar seus arredores e as paisagens sonoras que nos cercam, através de 2 vídeos propostas, feitas para serem postados na plataforma oficial da Prefeitura, o Google Sala de Aula. Procuramos estimular a perceber, escutar e brincar com esses sons. Assim, todos são convidados às explorações sonoras, começando com algo mais íntimo, como, por exemplo, os sons de objetos presentes na nossa casa. Então, vocês podem perceber aí no primeiro slide que a gente tem algumas imagens de objetos escolhidos pelos estudantes, que foram as propostas iniciais de escolher 3 objetos e seus diferentes sons, passando para os registros deles, ou seja, explorar cada um e a sua maneira, e por último fazendo música com eles, como nesse slide, na qual eles estão acompanhando junto com os objetos uma música ou criando qualquer coisa livremente com os objetos escolhidos. E ao final dessas 3 propostas, nós, estagiários e estagiárias, elaboramos uma composição baseada nas explorações das crianças, chamada Dançando com os Sons.
Nela exploramos objetos sonoros da nossa casa, acompanhando como instrumentos musicais tradicionais, o violão e a guitarra. E nós vamos exibir agora aqui o resultado, e já agradeço a atenção e a oportunidade de representar a nossa equipe do Espaço de Bitita. Muito bem, muito obrigada, Daniel, muito obrigada, Carol. Então, agora nós vamos para a EMF Ibrahim Nobre, com a professora Mariana Zanetic e a residente Maitê Murakami. Então, a palavra está com vocês. Obrigada, Sumaia. Boa noite a todas, a todos presentes. Agradeço pela oportunidade dessa live e pelo PRP CAPES em Arte, como também ao esforço e dedicação da equipe e a todos que têm apoiado esta atividade na unidade escolar. Eu me chamo Mariana Zanetic e estou professora de arte na EMF Ibrahim Nobre, da Diretoria Regional do Butantã, no bairro do Rio Pequeno, em São Paulo, desde fevereiro de 2020. A Ibrahim recebe principalmente moradores da Vila Polópoli e entorno, como também da comunidade 1010, Sanremo e Sapé. A maioria das famílias atendidas possui baixos recursos materiais e financeiros. Essa unidade escolar recebe pouco mais de 700 estudantes de ensino fundamental 1 e 2, nos períodos matutino e vespertino. Minha opção por essa unidade deu-se pela proximidade de casa e também por referências positivas quanto à equipe escolar e linha de pesquisas em ensino-aprendizagem. Infelizmente, por conta da pandemia, o ensino precisou sofrer inúmeras alterações, como, por exemplo, o modo remoto, pela prioridade de proteção à vida. Meu grande desafio inicial no programa foi oferecer meios de contato virtual simultâneo aos residentes com a comunidade escolar por meio dos encontros de salas de vídeo entre aulas, com meus estudantes, com os estudantes da outra professora de arte e disciplinas afins, reuniões e eventos promovidos pela escola. Por aí, deram-se os primeiros contatos e experiências de regências, além do acesso a documentos, materiais escolares e plataforma de aulas remotas. Agora, passo a palavra para Maitê, estudante de artes visuais da ECA, uma das residentes do programa na Ibrahim. Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Maitê Milwa, sou estudante de artes visuais na Escola de Comunicação e Artes da USP, e esses são os meus colegas residentes.
Somos um grupo até que bem variado, com pessoas das visuais, das cênicas, e agora com a chegada da nossa integrante mais recente, também da música. Acho que essa imagem aqui mostrada acaba sendo muito representativa daquilo que vou falar hoje de um modo geral, já que no nosso primeiro semestre de residência, nosso grupo se viu, interagiu e se conheceu somente através das telas. Eu vou apresentar um pouco a experiência que tivemos na Escola Ibrahim Nobre, trazendo algumas percepções que tivemos como residentes, também trazendo nossas experiências de regência nesse período, citando algumas e me aprofundando com mais detalhes em outras duas. Mas não podemos começar essa conversa sem discutirmos antes o ensino remoto. Porque quando falamos sobre o remoto no ensino básico público em 2020, estamos falando de uma escassez material, de tecnologias não antes introduzidas em massa para a finalidade educativa, assim como pouquíssimo direcionamento, auxílio e acolhimento institucional. Depois desse primeiro semestre, podemos observar que foi necessário alocar esforços para a reinvenção do trabalho pedagógico na escola. E foi assim que nós residentes começamos lá. Mas como conhecer uma escola, seu espaço, seus alunos, comunidade e funcionários, sem nunca ter pisado nela antes? Como conheceríamos esse território à distância? E com isso partimos daquilo que tínhamos acesso. Fizemos leitura do projeto político-pedagógico da escola, assistimos como ouvintes às reuniões de coordenação, assim como às reuniões de professores, participamos de aulas de artes síncronas quinzenais da nossa professora preceptora Mariana, assim como a de outros professores que aceitaram nos receber. Vendo tudo isso nesse primeiro momento, percebemos a importância da manutenção dos vínculos já muito fragilizados na situação remota da pandemia. Isso também nos causou certa insatisfação com o virtual, porque assim foi muito difícil de compreender os vínculos já existentes nesse espaço e também de nós formarmos novos. E o que também acentuou essa nossa frustração foi o ideal de aula que carregávamos conosco, do ensino presencial. E parecia que nesse primeiro momento pairava sobre nós uma certa sombra do presencial, onde sempre ficávamos pensando no fundo das nossas mentes, naquilo que poderia ser ou poderia estar acontecendo. Mas um evento divisor de águas na nossa experiência, na Ibrahim Nobre, foi a Semana da Criança, onde tivemos um contato mais transversal e menos formal com a comunidade escolar, e também tivemos um contato, mesmo que breve, com as famílias dos estudantes, vendo assim um pouco da comunidade além da escola. Nessa Semana da Criança, um evento específico que nos foi muito marcante foi o Sarau. Nele, fizeram uma comemoração surpresa para a funcionária que completou 25 anos de trabalho na escola, a Glória. Vimos aí como várias gerações de famílias passaram pela Ibrahim, com ex-alunos e familiares preparando falas homenageando a Glória. Tivemos também a convidada Nádia Faria dos Santos, uma poetisa que deu uma aula incrível, acessível tanto para crianças quanto os adultos presentes, sobre racismo estrutural. E com esse acontecimento foi que percebemos que, mesmo que o virtual evidencie a falta e escancare a distância, a situação remota poderia sim preservar uma dimensão afetiva do encontro, assim como ser uma experiência de formação. E assim encontramos uma das nossas mais fortes motivações no nosso processo de planejamento e preparação de regências, na Ibrahim, no Residência Pedagógica e também na nossa graduação, que é essa busca pela experiência formadora. Então, depois de mais ou menos 1 mês e meio, como ouvintes, observando as turmas, suas características e interesses, partimos então para o processo de elaboração de regências. Levamos em consideração os perfis dos estudantes do Fundamental 1, que são super descontraídos, empolgados para ligar o microfone, abrirem suas câmeras, e também pensamos nos estudantes do Fundamental 2, que são mais relutantes em abrirem as câmeras e também são um pouco menos participativos. Então, no mês de novembro e no comecinho de dezembro, já no fim do ano letivo, totalizamos então 7 regências na escola. A primeira dessas regências que vou apresentar brevemente é a Caça ao Tesouro, uma regência com os primeiros anos, onde os alunos foram instigados a explorar a própria casa, seus objetos, assim como seus afetos, em busca daquilo que é precioso. Para as turmas de segundo ano, propomos a experimentação com formas e cores geométricas na composição de algo novo a partir do Tangram, lhes oferecendo uma ferramenta versátil para a criação. Fizemos também um trabalho através da leitura e das imagens do livro A Alma Perdida,
com os primeiros e segundos anos, onde convidamos os alunos para uma experiência sobre o tempo dos corpos e a alma de cada um. Para os 7º anos, elaboramos uma aula de estilogravura, propondo a experimentação da frotagem de objetos que estivessem à mão. E com os 9º anos, tivemos um diálogo sobre instalação, mediado por uma relação de reflexões de cada estudante sobre o tema e suas obras. Entretanto, para ilustrarmos e discutirmos pontos centrais nas nossas regências, vamos apresentar com mais detalhes 2 delas. A primeira foi a Na Floresta. Nessa regência, a contação de histórias surgiu como um recurso para criar no virtual um ambiente de diálogo e imaginação, transpondo certas dificuldades em relação ao contato entre os próprios alunos. O encontro nessa floresta propunha a criação de seu próprio personagem, a animal ou criatura fantástica, a partir da participação das crianças com seus próprios corpos na aula, com sons, mímicas e gestos que os tiravam de sua postura disciplinada, sentados numa mesa em frente à câmera. Grande parte do encontro, mais na segunda metade, foi destinada a momentos de interação dos alunos entre si, assim como conosco residentes e a professora Mariana. Esse espaço de troca foi pensado para que pudessem conversar e brincar enquanto manualmente produziam um registro visual desse seu novo personagem híbrido. E esses aqui apresentados na tela são alguns exemplos dessas produções, mas já o registro dessa troca que se deu no dia não há como reproduzir. Um ponto relevante a se destacar nessa experiência foi o seu caráter interdisciplinar. Diferente da polivalência, onde uma pessoa precisa aprender diversos conhecimentos, aqui tivemos uma junção de especialidades. O encontro de 2 estudantes de artes visuais, Gabriela e eu, Maitê, assim como uma de cênicas, a Marina, para elaborar esse plano de aula. Isso em si já salienta um dos maiores ganhos, assim como a potência do subprojeto Artes. A última regência a ser apresentada aqui na live é a oficina de teatro, Quem é e Onde está. Essa oficina foi escolhida por explicar uma outra grande questão, se não a maior questão que tivemos nas elaborações das regências, que foi o acesso. Relembrando o ponto trazido pela Mariana em sua fala introdutória, a comunidade escolar e do entorno da Ibrahim é uma comunidade periférica, com baixa renda e poder aquisitivo e com graves problemas de acesso. E essa foi a maior preocupação da gestão escolar no ano de 2020. Essa oficina, portanto, se propôs a ser a mais acessível possível, tanto em relação a aparelhos eletrônicos quanto pacote de internet, e também em relação à disponibilidade de seus participantes, levando em conta que essa oficina aconteceu na primeira semana de dezembro, ou seja, nos últimos dias do ano letivo. A publicação da oficina foi feita através da página do Facebook da escola, dos grupos de pais no WhatsApp e também de convites informais durante encontros online de aulas de outras disciplinas. Essa divulgação foi direcionada ao ciclo autoral, que engloba 7º, 8º e 9º anos, mas também se estendeu para professores que demonstraram interesse em participar. E como o vídeo feito pelas residentes Júlia e Lilian, a oficina era de criação de personagem. Então, os participantes receberam desafios diários para se comporem individualmente seus personagens, passando pelas etapas do processo de criação. A oficina aconteceu no decorrer de 4 dias, com o primeiro e o último encontros via Google Meets, mas seu cerne mesmo se deu via WhatsApp. Os participantes foram separados em 2 grupos, e cada grupo foi designado a um cenário, um à Floresta Encantada e o outro ao circo. Mas onde você estava era secreto ao outro grupo, e quem você era secreto a todos. Um fator que vale ressaltar são os diversos modos que os participantes dispunham para responderem aos desafios propostos. Elas podiam ser em forma de texto, por mensagem no privado, e áudios na hora de descrever sensações e o espaço onde seu personagem estava inserido. Em relação ao figurino, eles enviaram tanto imagens da internet, quanto fotos das próprias roupas, e até mesmo desenhos autorais. No último dia, o encontro síncrono foi a hora do jogo de adivinhação de qual personagem era cada pessoa, e no final também adivinhar qual era o cenário de cada grupo. Essa regência incorporou princípios da pedagogia teatral, pensados para o presencial, porém foi adaptada a partir dessa regência experimental para uma versão de si mais flexível e acessível no remoto. Concluindo a nossa fala, nosso primeiro módulo do Residência Pedagógica na MF Ibrahim Nobre se caracterizou pela necessidade de se reinventar,
tanto professores e gestores, quanto alunos e residentes. No fim, acabamos tendo uma observação muito privilegiada, tanto das dificuldades e características excludentes do ensino remoto, quanto da força criativa dos profissionais da educação, diante de obstáculos que poderiam ser paralisantes. Não temos pretensão alguma de dizer que o virtual supera ou mesmo se iguala ao presencial, mas é seguro dizer que foi possível olhar para o ensino remoto sob a ótica das possibilidades. Nosso grupo destacou 2 pontos que nos foram norteadores para a elaboração das reflexões dessa live. Um deles foi o vínculo, sua manutenção ou a própria criação do vínculo, uma necessidade que tínhamos, já que foi justamente um dos pontos mais prejudicados com as relações remotas. Esse objetivo se mostrou latente em todas as nossas regências e foi alcançado não apenas nelas, mas também em outros eventos, como por exemplo o Sarau. O segundo ponto que nos conduziu foi a experimentação, que se mostrou incontornável na circunstância em que nos encontrávamos e que, embora venha de um lugar de dificuldade, nos forçou a um estado criativo intenso, onde não havia outra possibilidade a não ser inventar novas formas de se encontrar, de conversar, de trocar e de ensinar e de aprender. E acreditamos que essa criatividade que movimenta qualquer trabalho docente, seja ensino remoto ou presencial. Essa foi a Ibrahim Nobre e alguns dos nossos processos, e gostaríamos de agradecer pela oportunidade de participar de um projeto como esse e de compartilhar nossas vivências e reflexões. Quaisquer dúvidas, deixem no chat que tentaremos responder. É isso, obrigada. Muito obrigada, Maitê. Muito obrigada, Mariana. Então, vamos partir para a EMF Desembargador Amorim Lima, com o professor Paulo Vinícius Paiato e o residente, estudante de licenciatura em Artes Cênicas, José Pedro Figueiredo Ferraz. Está com vocês a palavra. Olá, boa noite. Eu sou o professor Paulo, sou professor de arte lá da EMF Amorim Lima. A EMF Amorim Lima é uma escola que fica no Butantã, na Vila Gomes, do ladinho da Praça Elis Regina, perto da USP também. E há mais de 16 anos, a Amorim Lima ela vem desenvolvendo um projeto político-pedagógico especial baseado na Escola da Ponte de Portugal. Bom, eu estou aqui representando a escola e comigo também está o José Pedro aí, que daqui a pouco vai falar com vocês. Eu sempre fui, desde a minha época de formação, de faculdade, eu sempre fui entusiasta dessa ideia de residência pedagógica, e o ano passado eu tive a felicidade, né, de ter recebido o convite da Sumaia para participar, e isso me alegrou muito, porque eu acho que é uma estratégia que pode ser muito interessante de formação das professoras e professores. Bom, como a Amorim tem esse projeto político-pedagógico especial, ela tem uma série de dispositivos que eu queria que as residentes e os residentes tivessem em contato. Por exemplo, rodas de conversas diárias, salão de pesquisa e roteiro de pesquisa, que são roteiros de pesquisas que são multidisciplinares, grupos de responsabilidade, oficinas, a tutoria, que é um ponto central do nosso trabalho lá no Amorim, onde cada professora e professor trabalha com um grupo de alunos muito próximo, assim, inclusive em contato com a família, e numa perspectiva polivalente, ou seja, não só da disciplina que trabalha, mas numa perspectiva de educação integral. Daí temos festas, assembleias, comissões, conselho, isso tudo tem são coisas muito importantes lá no Amorim. E eu queria também que eles entrassem em contato com algumas coisas que às vezes passam muito rápido na formação, na faculdade, na academia, né? Que é a questão de como se dá o trabalho coletivo na escola, a atuação política na escola, em relação à educação, né? Na escola e fora dela também, a relação com as burocracias e as demandas, né, que aparecem no trabalho, a relação com a comunidade, que é um ponto alto do Amorim, que é uma coisa bem peculiar mesmo, que acontece lá na escola,
as questões pedagógicas, sejam elas de arte ou além da arte, né? Os dispositivos de participação, os espaços de participação que a gente tem na escola, da comunidade toda, dos familiares, de professores, de estudantes, como pode participar na escola. A perspectiva de educação integral, que é um ponto central também do projeto do Amorim, que para mim tem muita importância, que eu acredito muito, e a questão da polivalência, que a Amorim traz, e quem chega a primeira vez lá pode se sentir até um pouco assustado com isso. Então, eu queria que eles entrassem em contato com todas essas coisas, que é uma riqueza lá da nossa escola. Evidentemente, a gente encontrou alguns desafios, né, que a pandemia trouxe. E daí toda a escola, não só eu, com as minhas expectativas, ou as próprias residentes, os residentes com as expectativas dele, a gente teve que ir se reinventando. E a gente também teve dificuldade com a integração com o restante da escola e a distância entre nós mesmos, nós do grupo da residência, e também em relação aos estudantes. Então, tudo foi muito diferente do que a gente esperava, porém, aos poucos, a gente foi criando formas de trabalhar que geraram boas experiências formativas, na minha opinião. Então, as residentes e os residentes tiveram contato com vários elementos do projeto e puderam participar e desenvolver criações pedagógicas que ficaram muito interessantes. E por mais que o momento não seja ideal, né, a residência, na minha avaliação, ela vem sendo bastante relevante na formação do nosso grupo. Agora a gente vai assistir um vídeo que a equipe de residência lá da Amorim preparou, e logo depois do vídeo, o José Pedro vai também falar um pouco com vocês. Em uma situação ideal, o estágio presencial permitiria um contato e uma imersão mais intensa com o ambiente escolar, aulas, alunos, professores, funcionários e, para além do espaço físico da escola, possibilitaria um entendimento mais claro do entorno e das características políticas, geográficas, socioeconômicas e culturais da comunidade, dos responsáveis, da administração e da direção da escola. As aulas teriam salas com janelas, portas, mesas, canetas, lápis e mochilas. Os nomes e as vozes teriam rostos e corpos. Seria possível ver os olhares e a linguagem corporal de um número normal de alunos, notar melhor o funcionamento ou não das regras do espaço escolar e ter uma noção palpável de quantas pessoas frequentam o espaço, andam nos corredores, fazem as refeições e dão corpo à escola. O contexto atual da pandemia e do distanciamento social torna a observação, a regência e a interação tarefas muito mais complicadas e abstratas. Como construir algo significativo a partir disso? Nosso maior desafio tem sido encontrar uma maneira de interpretar e articular aquilo que podemos observar da comunidade, das pessoas com as quais conversamos, dos hábitos e vozes, ainda que fragmentados e mediatizados pelas telas, com nosso projeto e propósito em arte e educação. Esperávamos colocar em prática tudo o que aprendemos nesses anos de graduação. Tínhamos na mochila a nossa arte e a ansiedade no coração. A expectativa do encontro, da presença, da regência. A mochila precisou ficar em casa. O online persistiu. Apesar de tudo, nenhum de nós desistiu. Como encontrar espaços para o ensino e aprendizagem de arte nesse momento em que as possibilidades já estão reduzidas? Se mesmo presencialmente o desafio seria bastante grande, imagina agora nessa conjuntura tão atípica. Imaginar o tempo todo, porque só munidos de criatividade e força conseguiremos lutar por isso.
e como lutamos. Estudamos muito sobre a Amorim Lima. Escrevemos sobre ela. Conversamos. Quem são essas pessoas? Como elas se articulam na comunidade? O que iríamos construir em nossas redes de atividades? Redes de trabalhos e afetos sendo construídas na rede da internet. A fragilidade era real. E quando não? A partir do que conhecemos sobre a escola, seu projeto e seus sujeitos, foi possível criar ações que fizessem sentido. A aula como experiência, interação, diálogo. Para o aluno e para a gente. Residente. E como o tempo nos engana, na prática é diferente. Aprender a controlar o tempo, administrá-lo é mais coerente. Erramos um bocado de vezes, vários planejamentos viraram pó. Ainda mais quando estávamos propondo dinâmicas, jogos, aí é que deu nó. Mas deu bom também. O dueto expectativa e a realidade sempre vem. O que queríamos que fosse no calor dos corpos, na presença, teve que ser na força da comunhão e sapiência. Ah, e muita paciência. A rede tomou forma, mas longe de ser homogênea. E como fechar as pontas soltas que a proposta gerava, sem deixar as conquistas inesperadas de lado? Tudo teve que ser bem pensado. Não podíamos prever os resultados. Mas ficávamos mais conscientes. Residentes. O projeto da escola abarca a interdisciplinaridade. E quando soubemos disso, aí é que trabalhar deu mais vontade. Seguimos roteiros, tutorias, rodas de conversa, Semana da Cultura. Mas no distanciamento da pandemia, muito se deixou por fazer. Não tínhamos como conhecer tudo o que estávamos entusiasmados para viver. Ainda não deu, mas cavamos em meio ao que a situação permitia. Oficinas de teatro de sombra, juntar arte e antropologia. Kizomba, mobilização e cidadania. Fazer contação de histórias e sentir o corpo através das telas. E na interação de jogos, conversar sobre elas. Dar aulas para 13 esperando 20 e pensando nos 17 que não conseguiram estar. A educação em disputa e a desigualdade social é algo que temos consciência de que teremos de enfrentar. Tal é a importância desses passos que damos para a nossa formação. Saber que coletivo é sinônimo de união. Orientação, acompanhamento, aconselhamento, espaço de discussão. Sempre amparados pelos docentes, seguimos nossa jornada na certeza de que sem eles não teríamos conseguido nada. Unir para fazer coisas juntos e que essas coisas tenham significado. Para discentes, para a população, para nós enquanto docentes e cidadãos. Assim seguimos nos erros e acertos, saltos e tropeços dessa mais que inusitada vivência. Residência. Bom, boa noite, gente. Eu sou o José Pedro, sou licenciando em Artes Cênicas. Queria retomar o que o Daniel disse, né? Que missão impossível é essa de dar conta de tudo que aconteceu até agora. E tenho certeza que qualquer outro residente do Amorim traria aqui uma experiência, um olhar único, né? Eu estou trazendo aqui o meu olhar único sobre o que foi essa experiência até agora. E aí, nesse sentido, a gente quis trazer a voz de todo mundo no vídeo. Então, queria agradecer a todo mundo aí que contribuiu com as suas vozes nesse vídeo que vocês viram agora. Bom, o projeto começou efetivamente em outubro do ano passado. A gente pôde acompanhar, como já foi dito anteriormente, reuniões da escola, então conselhos, com a presença de pais, com a presença de professores, da equipe pedagógica e tudo mais. A gente pode acompanhar as tutorias, especificamente das faixas etárias do 3º ao 5º ano do ensino fundamental. Dentro dessas tutorias, a gente pode acompanhar diversas atividades, como, por exemplo, rodas de conversa, aulas live, realização dos roteiros de pesquisa, cadernos da cidade e desenvolvimento de projetos.
para mim ficou muito evidente, eu pude acompanhar em momentos diferentes aí 3 tutorias diferentes, como cada tutoria é muito diferente uma da outra. Elas têm funcionamentos e organizações muito próprios. Por exemplo, uma das que eu acompanhei estava fazendo, desde o meio do ano passado, uma oficina de teatro de sombras, que estava sendo ministrada por uma artista que também é mãe de 2 alunos da escola. Dentro das tutorias também, a gente conseguiu acompanhar eventos anuais que modificam bastante a forma de organização e de funcionamento da escola e das tutorias em si. O principal deles é a Festa da Cultura, que no ano passado, por conta da pandemia, por conta do modelo virtual, virou uma Semana da Cultura. Para mim, uma palavra-chave a respeito dessa semana é autonomia. Autonomia tanto em relação aos alunos, porque são eles que escolhem o tema, que vai ser o tema da semana, e não só eles que votam, como eles também levantam temas e defendem os temas que eles acham que são importantes de serem escolhidos, né? Uma das primeiras experiências que eu tive na escola foi uma assembleia que uniu todas as turmas e os aluninhos de todas as idades iam lá e defendiam os temas que eles achavam, com os argumentos que eles tinham preparado, com apresentações, com textos, com todo tipo de provocação possível, assim. E a autonomia em relação às tutorias, porque não só as tutorias escolhem o tema que elas vão abordar dentro desse grande tema da Semana da Cultura, que no caso foi Cultura Geek, como também na própria organização e no próprio mecanismo, na própria abordagem, né? Então, por exemplo, a tutoria do professor Paulo trabalhou com um apanhado de pesquisas individuais sobre os grandes campos da cultura geek, literatura, filme, série, jogos, tecnologia. E esse foi um primeiro momento em que a gente conseguiu ter um contato mais direto com os alunos, né? Então, durante essas pesquisas individuais, a gente pôde ir em salas separadas com cada um dos alunos e ajudar, a guiar, fazer também provocações e ajudar na estruturação das apresentações individuais. A partir dos primeiros meses da residência, cada um de nós realizou uma caracterização da escola, né? Um texto, uma caracterização da escola, cujo objetivo era, a partir disso que a gente tinha identificado, poder atuar e poder realizar regências e intervenções. Então, partindo efetivamente para a parte das regências e intervenções, uma primeira coisa que eu acho importante de falar é que a gente está lidando, né, até agora, com um conceito expandido de regência. Tanto por conta de uma demanda da escola, né, que tem esse modelo do professor polivalente, quanto também por uma demanda do modelo virtual. Então, a gente trabalhou com correção desses roteiros de pesquisa, a gente fez propostas de atividades para o Google Sala de Aula, e apesar de isso ter levantado uma grande questão do acesso, né, também foi uma forma diferente de enxergar a presença dos alunos na escola, que não é só necessariamente eles estando ali na chamada de vídeo com a câmera ligada. No fim do ano passado, surgiu uma opção para a nossa inserção enquanto regentes nas aulas, a partir justamente desses roteiros de pesquisa. Esses roteiros, eles têm um grande tema, e aí a partir desse grande tema vem uma sequência de objetivos que envolvem tanto pesquisa na internet, apreciação de vídeo, imagem, resolução de problemas, elaboração de ideias, textos. E aí a ideia foi que a gente criasse aulas de arte a partir desses roteiros de pesquisa. Então, como abordar artisticamente os temas dos roteiros de pesquisa? E aí eu trago aqui 2 exemplos, apesar de que tem muitos, né? Como a gente tentou passar eles brevemente ali no vídeo, umas imagens. O primeiro exemplo foi a partir do roteiro Universo e Sistema Solar, que foi uma aula planejada por mim e pela residente Luísa, para o 5º ano. A gente partiu da ideia das constelações, então, ou seja, identificar formas conhecidas ali no meio do desconhecido, e a gente fez um paralelo com uma atividade na qual todo mundo, os alunos e as alunas, rabiscavam uma folha de papel em branco, e aí depois de rabiscar, de olho fechado, a gente identificava nesse rabisco figuras que a gente já conhecia. Depois dessa atividade, a gente apresentou uma imagem do céu à noite, né, uma imagem do mapa das estrelas, e aí todo mundo junto, num documento compartilhado,
começou a criar as nossas próprias constelações, né? Então, eu, Paulo, a Luísa e todos os alunos e alunas começamos a identificar figuras ali nas estrelas, começamos a dar nomes para essas constelações fictícias. Um outro exemplo é a partir do roteiro Luxor, Cidade do México e São Paulo. Foi uma aula planejada pelas residentes Brígida e Gleice, também para o 5º ano. Elas começaram com uma contação de história, chamada O Berço de Luxor, que elas mesmas criaram, sendo que todo mundo escutava de olhos fechados, e na qual elas introduziram a questão da hidrografia, que é um dos temas de maior importância desse roteiro. A partir disso, a proposta para os alunos, a proposta artística para os alunos e alunas era a criação de uma página de livro em pop-up. Ou seja, a ideia era que tivesse o rio, né, a imagem da hidrografia ali no plano, e que os alunos construíssem em relevo as construções que poderiam estar em volta desse rio. Finalizando já, queria retomar uma coisa que a Sumaia falou na primeira fala dela, né, sobre o espaço das artes na escola. Isso tem sido uma reflexão que já estava com a gente desde o começo, mas eu sinto que está cada vez mais forte, principalmente no final do ano passado estava bem forte, né? Qual que é o espaço das artes enquanto artes na escola? E, especificamente, qual que é o espaço das linguagens específicas das artes dentro da escola, né? Então, teatro, música, artes visuais. A gente sabe que na Amorim a gente tem espaços dedicados especificamente a artes que a gente não teve acesso, como é o exemplo das oficinas. Mas que mesmo a gente tendo que cavar esses espaços nos últimos tempos, a gente conseguiu gerar experiências bastante potentes, assim, na nossa opinião e na opinião dos alunos, um pouco do que a gente pôde ouvir. Então, o desafio daqui para frente, e é assim que eu encerro a minha fala, como nós, residentes, conseguimos ocupar esses espaços que já existem, ou então consolidarmos esses espaços que a gente está cavando, por conta própria ali, com a ajuda do Paulo, para a arte, e como que a gente consegue, a partir de agora, então, atuar a partir desses espaços que são dedicados à arte em si, dedicados a cada uma dessas linguagens. Muito obrigado. Parabéns a todos. Cada trabalho mexeu com o nosso coração, mexeu com as nossas emoções. Só elogios de todas as pessoas para vocês. E gostaríamos, enquanto responsáveis pela organização, retomar os slides da Escola Infante Dom Henrique e chamar o Daniel para que ele fale dos 2 últimos slides que nós, infelizmente, não projetamos naquele momento. Então, Daniel, por favor, fique à vontade. Ok, eu só não estou vendo, deixa eu abrir aqui os últimos 2 slides, na realidade, eram os agradecimentos, né, de nós, do Espaço de Bitita, Escola Infante Dom Henrique, e todos e todes os nossos residentes que participaram, contribuindo com a preparação dos slides, né, como a Nina comentou, a Helena tinha elaborado, mas nós tivemos, enfim, inúmeras reuniões apresentando as nossas propostas para eu entender melhor. Todos estávamos alinhados, né, do que estava acontecendo, mas na hora de falar a gente precisa ter especificamente tudo muito bem detalhado, então aí estão os nomes das pessoas que contribuíram com todos esses textos e essas minhas falas referente aos seus respectivos grupos de trabalho com todos os alunos. Muito obrigada. Neste momento, então, gente, vocês vão ver aí todo mundo aparecendo na telinha de vocês para conversar, para abrir um pouquinho essa conversa, né? Como foi anunciado diversas vezes no chat do nosso evento, né? Do nosso ciclo de troca de experiências, vocês poderiam fazer comentários, a gente poderia trazer questões, e uma questão que foi colocada pelo Caio Bonifácio, ele pediu, por favor, para que se falasse um pouco mais a respeito da aula de xilogravura. Então, gente, tomem a palavra aí, o grupo responsável, e respondam aí ao nosso querido colega, tá certo? Olá, boa noite. Aqui é a residente Maitê falando de novo.
Eu particularmente não participei, mas nossos residentes compartilharam as experiências. Essa aula aconteceu com os 7º anos, na aula de artes da professora Camila, não da professora residente, preceptora Mariana. E aqui tem um textinho que um dos nossos residentes mandou, que o objeto de estudo dessa aula foram os relevos como fundamento da produção de estampas e da imagem multiplicada. Visto a gama de dificuldades de se desenvolver a técnica da xilogravura de forma prática, sem os materiais específicos e auxílio técnico, a gente optou pelo desenvolvimento de questões fundamentais da xilogravura e a gravura em metal a partir da ideia de relevo. A ideia de relevo permitiu o uso de qualquer objeto tridimensional com matriz, que é uma inversão até que bem interessante de se pensar. Partindo desse objeto matriz, foi desenvolvido de forma prática, por meio da técnica da frotagem, uma produção de imagens bidimensionais em simulação do processo de impressão. E com esse processo desenvolvemos uma discussão sobre a reprodutibilidade, a ideia de matriz, o negativo e o positivo, e a impressão ou transposição de uma imagem tridimensional para um plano bidimensional. Tivemos também uma reflexão sobre as texturas dos objetos e dos próprios materiais, lápis, giz, papel, que eram os objetos que estavam à mão, assim, materiais escassos, assim, se a gente não tem acesso ao ateliê, a gente não consegue fazer gravura em casa. Nós que somos de curso de artes visuais, eu imagino estudantes do ensino básico. E, além disso, discutimos sobre a própria produção de uma matriz, não partindo de um objeto já existente. Mas eu particularmente não posso falar muito desse encontro, porque eu não estava presente. Muito obrigada, Maitê. O Caio também, ele faz mais do que uma questão, ele coloca um sentimento, né? Dar aula para 3 esperando 20 e pensando nos 17 que não puderam estar. Penso que essa fala do Caio Bonifácio nos faz pensar que nós defendemos a escola como espaço protegido de aprendizagem, de convívio, de desenvolvimento, de socialização, de interação. E para nós cada dia mais fica claro isso. Mas no momento em que a vida é colocada em risco, nós não temos opção. Essa é a grande questão. A nossa possibilidade é construir caminhos. Nenhum de nós aqui defende o ensino remoto ou defende o EAD. Nós todos queremos vocês nas salas de aula, queremos olhar os seus rostos, poder nos abraçar novamente, poder ter o contato de olho no olho, mas neste momento nós defendemos apenas que o direito à vida é para todos e que é possível realizar algum nível de trabalho. Só que isso, Caio, nos coloca diante de uma grande questão, a desigualdade. A desigualdade de condições, a desigualdade de questões econômicas e a desigualdade social e educacional que vivemos. Isso nos coloca como professores o desafio de lutar, professores e professoras, cada vez mais pela equidade. Equidade é que todos tenham condições. Neste momento, essa é a nossa maior defesa. Se é por internet, se é por TV, que nós mantenhamos algum contato com os nossos estudantes. Volto a dizer, ideal isto não é, mas para manter o contato, para manter essa interação e poder estar presente na vida das pessoas, temos que utilizar aquilo que nos for possível. Neste momento, eu gostaria de passar para a professora Sumaia e para o grupo todo, para suas considerações finais, porque nós não temos mais perguntas. E aí já nós iniciamos as nossas despedidas deste evento. Eu gostaria de passar, antes de falar, a vocês, né? Carol, Mariana, Paulo, Daniel, José Pedro e Maitê, para as considerações finais, tá bom? Pode ser? Podemos começar pela sequência da apresentação, né? Então, Carol.
Bom, agradeço muito a oportunidade de a gente poder compartilhar um pouco do chão da escola, só que o chão da escola virtual, né? E agradecer quem está assistindo, agradecer a Sumaia, as residentes e residentes por essa oportunidade, meus companheiros e companheiras professores, aqui a Mariana e o Paulo, e reafirmar que a educação, sim, pública, se faz no presencial, porém, nesse momento, concordo com a Karina, a gente precisa se manter em casa e precisa se unir à luta por inclusão digital, porque a gente só não consegue desenvolver algo um pouco mais com mais gente, sem pensar nos 17 que ficaram fora, porque infelizmente na cidade mais rica de São Paulo a gente não tem inclusão digital. Então acho que nesse momento é a gente lutar por a inclusão digital e pela vacina para todos os adultos, né? Muito obrigada por hoje, foi muito incrível revisitar os nossos trabalhos e conhecer os trabalhos da Amorim e do Ibrahim. Muito obrigada. Bom, eu já emendo um agradecimento também pelo espaço de poder representar todos da nossa equipe de estagiários do Espaço de Bitita. Para mim é uma honra poder falar sobre os trabalhos que a gente desenvolveu, mostrar que é possível para você que está vendo essa live, que é educador, que é educadora, que trabalha no contexto escolar, e reafirmar, eu não consegui pensar em nenhuma frase bonita sobre a educação, enfim, porque eu fui pego de surpresa com esses agradecimentos finais, mas é eterna gratidão também pela oportunidade de experimentar a música nesse formato online, nessas possibilidades e como a gente pode se reinventar e, através disso, estar no cotidiano, né, de todos os estudantes, de todas as pessoas que a gente contatou, que a gente trocou, que a gente pôde perceber e mostrar que quando a gente se junta, começa a pensar em possibilidades, as ideias vêm, as possibilidades surgem, os imprevistos acontecem, os recursos acontecem, a gente espera dar aula para 40 pessoas, aparecem 2, mas essas 2 a gente tem a certeza que a gente está tocando, que a gente está contribuindo, que a gente está influenciando, ajudando e mostrando e formando, né, para um mundo melhor, mesmo nesse formato que a gente está vivendo hoje. Então, mais uma vez, gratidão pelo espaço, pela CAPES, pela professora Sumaia, a professora Karina, todos que estão e todas que estão envolvidos nesse projeto incrível. Agora é minha vez de falar, só que eu ouvi falar que eu vi pelo chat que tinha mais alguma pergunta. Se quiserem falar a pergunta, se for possível responder, eu aproveito aqui. Então vamos lá. O Glauco Martins Guerra, ele colocou o seguinte: vocês perceberam ao longo dos projetos que novos alunos aderiam às atividades motivadas pelos colegas que já participavam? Ou não é possível medir isso? Boa pergunta. Tiveram várias oscilações assim ao longo do ano, inclusive ao longo do momento em que a gente teve os encontros virtuais, né, de sala assíncrona de reunião, que foi uma das atividades aí que nós da IMF Ibrahim nos propomos. Eu acho que tiveram assim na oficina, por exemplo, de teatro, tiveram pessoas diferenciadas, porque foi aberto a todos. Então, algumas pessoas que não eram meus estudantes participaram também. Nas outras oficinas, né, acho que aconteceu de serem os estudantes que estavam já acompanhando, por conta dela acontecer justamente nos encontros promovidos pelas aulas dos professores. Então, eu não sei se eu acho, para mim, assim, tiveram curiosidades, eles perguntaram, principalmente os pequenininhos, perguntaram muito sobre quem eram essas pessoas e tal, né, dos residentes. Isso sim chamou alguma atenção, e também uma estudante do 9º ano, em uma aula eu caí e ela que conversou, ela fez quase que ela deu a aula no lugar da professora para os estagiários, mas na verdade a aula era assim, ela mediou uma conversa, querendo saber quem eles eram e contando um pouco das experiências dela.
na escola, ou outras vivências também por meio da música, que era um assunto que a gente estava tratando, e ela é uma pessoa que toca instrumentos musicais, essa estudante. Então, o que eu senti foi a interação. O que faltou mesmo, acho que todos que entraram em contato tiveram uma certa curiosidade, assim, né, nas propostas, tiveram alguns diálogos muito interessantes. Acho que o que faltou mesmo é realmente o acesso, né, de repente o tablet na mão de todos os alunos, coisas assim que daí permitiria eles se engajarem mais, né? Não só nas aulas, mas sim nas oficinas e nessa troca com os residentes. Então, essa é a minha resposta. Não sei se passo para alguém responder essa pergunta ou se eu faço as minhas considerações. Pode fazer suas considerações, por gentileza. Tá joia. Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade, né? É muito gostoso estar nesse viés, né? Entre ser o professor e ser o professor que apresenta a escola e que também repensa, né, o processo de pensar o que é ser professor, pensar nesse lugar, né, do ensino e da aprendizagem, né? Então, poder participar da formação de outros professores de arte, né? Acho isso muito rico, principalmente porque é uma disciplina, às vezes, deixada segundo, terceiro plano, e é uma disciplina importantíssima para o desenvolvimento da inteligência, né? Para o desenvolvimento da pessoa, de modo geral. Uma outra coisa, assim, foi interessante porque a gente toda essa relação com as outras escolas, com os meus residentes, os residentes das outras escolas, as experiências trocadas, né, faz a gente ampliar a possibilidade de reflexão de vivências nesse modo remoto, que não é nada fácil, né, nesse processo de ensino. Então, eu acho que também foi um processo muito de crescimento, né? E eu aguardo, né, momentos em que a gente possa continuar essa distância, mas também continuar no presencial, né? Espero que dê tempo para a gente passar por vários processos, né? Inclusive esse no qual as pessoas convivam, né, frente a frente também. Então, eu agradeço e passo a palavra para a Maitê, se ela quiser emendar, e as outras pessoas que vão fazer suas considerações. Oi, obrigada, Mariana. Em primeiro lugar, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar na residência pedagógica nesse subprojeto Artes, porque é uma coisa que, acho que eu mencionei em uma das nossas reuniões mensais, mas eu sinto que é um projeto diferente. Temos alunos de todas as artes, né? E não só reduzidas às artes, como vimos em todas as regências apresentadas aqui hoje, né? O resultado é muito diverso, né? Me causou curiosidade, instigou curiosidade em mim, e a curiosidade nunca pode morrer, como diz Paulo Freire, né? Então, espero que a gente também esteja despertando essa curiosidade nas crianças e alunos que a gente está tocando nessas escolas, né? Espero que a gente consiga continuar nosso trabalho, seja virtual, seja presencial, né? E a gente continuar experimentando. No nosso contexto, às vezes é muito difícil de ser otimista, mas nós precisamos ser, né? Somos interlocutores, então nós não somos nós que devemos deixar as pessoas para baixo, né? Nós temos que enxergar essas possibilidades e instigar essa possibilidade na vida de cada um. E eu estou muito grata a estar aqui, poder representar todos os residentes da Ibrahim Hobby. E é isso, estamos esperando o módulo 2 e 3 e o que vier também. Estamos junto com os docentes da escola, os coordenadores. Muito obrigada por poder falar aqui e obrigada por essa experiência. Passo a fala agora para o Paulo, eu acho. Isso. Bom, também agradeço a organização da USP, né, a Karina aí, para organizar essas residências pedagógicas, a Sumaia, né, pelo convite. Como eu falei, é uma coisa que eu queria ver acontecendo, residência. Eu acho que os programas de residência, eles têm muito que crescer. Eu espero que cresçam muito, que
sejam comuns, que eles sejam comuns pelo Brasil todo, porque eu acho que pelo menos a experiência que a gente está tendo é muito rica mesmo. E eu acho que também defender um pouco que é importante a educação pública de qualidade, né, que a gente tem a USP, a universidade pública, servidoras públicas cuidando desse projeto, a gente também que é professora nas escolas, servidores públicos, tentando lá dia a dia trabalhando por uma escola pública de qualidade para todos e todas e todos. E porque é isso porque a escola pública, ela não fecha a porta para ninguém, ela é para todo mundo. Então, acho que deixar esse pedido aí de valorização, esse desejo, né, de que possamos valorizar os professoras e professores, possamos valorizar nossas instituições de educação pública. Obrigado, Paisé. Bom, eu queria fazer minhas considerações finais aqui, trazendo algo que acabou ficando de fora da minha apresentação, que é uma noção de docência que a gente vem exercendo, que é uma docência compartilhada, né? A gente chegou no projeto pensando muito, pelo menos eu, né? Eu vou conseguir colocar em prática minhas ideias, vai ser incrível, e óbvio que consegui. Mas a gente chega, de fato, no projeto e se depara com um monte de gente de outras áreas, e muito, muito mesmo do que a gente fez de planejamento e regência, se não tudo, foi em duplas, foi em trios, foi em grupo. E isso muda tudo, né? Isso faz tudo crescer muito. Eu já consegui fazer parcerias incríveis ao longo do projeto, eu vejo isso com muita importância para a minha formação enquanto professor. E agora, vendo essa exposição das outras escolas, tudo cresce ainda mais, né? Eu vejo isso como uma grande parceria pelas artes e é muito bonito de se ver. Então, obrigado pela oportunidade, queria parabenizar todo mundo e é isso. Uma boa noite. Olha, muito bem, muito obrigada a vocês, muito obrigada a todos os residentes, a todas as equipes das escolas, a todos que estão nos assistindo, estão reconhecendo o valor do trabalho que vocês realizaram, que nós realizamos, né? Isso é muito importante nesse momento que nós estamos, é sempre muito importante a valorização da escola pública, da universidade pública, da arte, da educação, dos professores, das licenciaturas, mas nesse momento que nós estamos, eu recebo isso como um presente para todos nós. E um presente que pode nos fortalecer ainda mais, quer dizer, um reconhecimento daquilo que fizemos com muito esforço, né? Com muito trabalho, com um trabalho muito sério, né? Com muito comprometimento, com muito respeito entre nós, com muita curiosidade, como a Maitê lembrou, uma curiosidade epistemológica por saber, por conhecer, por aprender, muita disponibilidade, abertura, muito afeto também, e muita coragem para encarar os conflitos, os desafios, que não foram poucos, e não serão poucos daqui para frente também, né? Então, eu queria agradecer mesmo por essa experiência, de ter vocês juntos nessa caminhada, nesse sonho. Para mim é um sonho, a residência pedagógica é um sonho, né? Poder realizar estágio na escola pública, com professores e estudantes recebendo uma bolsa, é o que todos nós deveríamos ter direito, né? Todos os estudantes de licenciatura neste país deveriam poder passar por isso. E vários colegas das escolas, professores, deveriam também poder passar por essa experiência. Que bom que a gente tem isso, não só na nossa universidade, em várias outras. Espero que esse programa cresça muito e espero que a relação entre a escola pública e a universidade pública se fortaleça cada vez mais. Isso, eu acho que é um caminho que pode nos ajudar a encontrar soluções para muitos problemas da escola e também para muitos problemas da universidade, né?
Eu acho que, como formadores de professores nesse lugar, né, tanto eu quanto os meus colegas da música, das artes cênicas, que trabalham com as metodologias de ensino, professora Malu Pupo, professor Pedro Paulo, né, e outros muitos colegas, a professora Dália Rosenthal, que trabalha comigo no Departamento de Artes Plásticas, todos nós aprendemos muito nessa relação com a escola pública. Por isso que a gente não abre mão, né, que o estágio se realize na escola. E ainda que na minha fala eu tenha sido um pouco melancólica, né, quer dizer, cadê a escola? Eu acho que ficou muito claro que a gente aprendeu muito e descobriu que sim, é possível trabalhar, né, em toda e qualquer condição. Olha quanta coisa linda que vocês fizeram, que vocês realizaram, não é? E a própria preparação dessa live foi um aprendizado para todos nós. Foi uma oportunidade incrível, né, de aprender com aquilo que nós realizamos. Então, muito obrigada mesmo. Vamos seguir em frente. A gente ainda tem aí 2 módulos pela frente para fazer muita coisa bonita e para aprender muito, né? Logo, logo seremos todos colegas, né? Muito obrigada, gente. Um beijo grande para todo mundo. Obrigada, Karina. Obrigada também ao Leonardo, a Bárbara e também a outra estudante, esqueci agora o nome dela, que está aqui nos ajudando. Muito obrigada. Sem eles também nós não poderíamos fazer nada. Bom, pessoal, então nós começamos aí por onde a professora Sumaia finaliza a sua fala. Nada disso seria possível sem os nossos bolsistas PUB, do projeto Gestão de Conhecimento, o Leonardo, responsável por esta transmissão, a Priscila, a professora Bárbara, que nos auxiliou, a Jéssica, a Aline. Cada um deles é fundamental para que isto aconteça. Este é um trabalho feito pelos estudantes, para a comunidade, para professores. Continuemos fortes e firmes, lutando pela vida, lutando pelo direito à educação de qualidade, lutando pela equidade, pela justiça social e pelo direito fundamental que temos de aprender, de desenvolver e de poder agir de forma cidadã neste mundo no qual habitamos. Que não sejamos parasitas, mas sejamos seres que com ele contribuem. Cuidem-se todos, cuidem de si, cuidem de quem vocês amam, cuidem de quem vocês não conhecem, pois a situação atual nos coloca no desafio da responsabilidade pela nossa vida e pela vida do outro. Fiquem bem, se cuidem, e a gente se encontra logo, logo, com mais trocas de experiência, com mais voz dessas unidades escolares, desses professores, preceptores, que fazem trabalhos fantásticos. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada.